Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria estarmos juntos, encarnados e desencarnados, aqui para compormos uma mentalidade de bem. Como o Di nos lembrou, em breve é Natal. E essa é uma época muito importante para nós cristãos, porque além de nos lembrar o nascimento de Cristo, nós também nos lembramos das mensagens dele. E nos lembramos que ainda sabemos muito pouco sobre tudo o que ele nos ensinou. Ainda não compreendemos isso direito. E além de Natal, em seguida, de acordo com o calendário que nossa cultura segue, nós temos um ano novo, quando todo esse nosso cansaço, toda essa exaustão de um ano de trabalho se converte em esperança e em renovação. Mas para que a gente não apenas acredite que vai ser diferente, para que essa esperança não seja só uma ilusão, nós precisamos nos colocar no mundo, nos colocar na vida de uma forma individual e de uma forma coletiva e entendermos qual é nosso papel. O mundo que nós queremos, o mundo que nós dizemos que queremos, está longe de ser a terra em que vivemos. O que está acontecendo? Por que estamos dizendo que queremos uma coisa e construindo outra? Ou muitas vezes destruindo isso. Por isso eu peguei alguns trechos do Evangelho para que a gente possa refletir sobre a jornada que nós estamos desenvolvendo na Terra nesse momento. Cada um, como Rodney falou, dentro do seu possível, dentro daquilo que chama mais a sua atenção, que é mais vulnerável. Em João, capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, diz Jesus. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus nos garante que há espaço e propósito para tudo e para todos. E é nessa diversidade que ele acolhe que nós temos que reconhecer que, apesar de sermos tantos e tão diversos, existe uma unicidade. Esse mundo que parece tão fragmentado, na verdade, existe uma unicidade e existe uma sensibilização para isso. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai é em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as criaturas. É no universo inteiro. E à medida que nós vamos desenvolvendo a tecnologia e penetrando cada vez mais no micro e no macrocosmo, nós vamos descobrindo que não há vazio, não há vácuo, mas também não há limite. Há sim uma diversidade de experiência e uma diversidade de estados de consciência. Isso que Leibniz, um filósofo do século XVII, trazia para nós, e a doutrina espírita também fala nessa pluralidade de mundos e desenvolve bastante isso. Até a física moderna vem trazer um conceito de multiverso em que o cosmos oferece infinitas possibilidades de existência e de evolução. E nós reduzimos isso. Reduzimos conceitos como de sucesso, por exemplo. O que é ter sucesso? Ter sucesso está ligado a coisas materiais, ou sucesso para cada um é muito diferente. O conceito de sucesso, o que nós estamos impondo para o outro como sucesso. E reduzindo de uma forma drástica aquilo que seriam infinitas possibilidades. E por que isso?
por causa do estado mental em que nós nos colocamos, que é o que guia as nossas ações e as nossas aspirações interiores. Dessa forma nós construímos o nosso ambiente, nós reduzimos o nosso ambiente e é isso que nós espelhamos no interior, é o que está dentro de nós. É essa reconstrução que nós precisamos fazer. A casa do Pai é uma metáfora para o íntimo de cada um e a morada é o estado de alma que nós alimentamos com esses desejos e essas aspirações. Jesus usa de toda a sua sinceridade para nos trazer a boa nova de uma forma completa. Não há rasuras, não sobra, não falta. Se alguma coisa nós achamos que não foi dita, não, ela não foi compreendida. E a doutrina dos Espíritos, como uma doutrina consoladora, vem nos auxiliar muito nisso. Abriu os nossos horizontes, nos mostrou um outro mundo, muito mais amplo, muito mais diverso e, sobretudo, muito maior, muito mais conectado com estados superiores da existência. Vou preparar-vos lugar. Jesus garante que estaria sempre conosco, que o pensamento dele influenciaria toda a terra e todas as criaturas que nela vivem. E como mestre e senhor, ele vai estar sempre à frente, preparando um caminho, trazendo para nós instrumentos e instruções para que possamos fazer a nossa jornada. Autoiluminação é algo muito atual nos nossos dias. Nesse tempo em que nós temos informações, somos bombardeados o tempo inteiro com informações e narrativas tão conflitantes, nós precisamos acender a nossa luz interior. Nós precisamos ter discernimento, saber conhecer, saber entender e fazer as nossas escolhas da melhor forma possível. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Quando o verbo acender é posto nessa conjugação de gerúndio, acendendo, isso nos remete a um estado que não tem fim, que é incessante. É o tempo inteiro que nós estamos fazendo isso no nosso processo de evolução. Porque a candeia e o pavio, eles se desgastam. Por isso nós temos que nos colocar nessa posição de busca, de perseverança, de equilíbrio, para adquirirmos, para mantermos e para desenvolver o nosso conhecimento e a nossa experiência. Não existem médiuns desenvolvidos, existem médiuns em desenvolvimento. Não existem pessoas iluminadas. Aqui não, nesse planeta não. Existem pessoas a caminho da iluminação. Nós sempre vamos estar, não existem mestres absolutos. Existem pessoas que já adquiriram algum conhecimento, mas que ainda têm muito o que aprender. Essa luz, sem dúvida, ilumina antes quem fala, quem a acende. Quando a gente se debruça sobre um material para estudar, sabe? Eu fico muito grata por fazer isso, porque eu aprendo muito, aprendo antes de passar alguma coisa, aprendo a minha maneira. Eu não controlo a maneira como chega a vocês, mas eu entendo muito mais depois de me debruçar sobre o material. Essa luz é uma metáfora de conhecimento, de fé esclarecida, de virtudes, das virtudes que alcançamos. A candeia
é esse processo de iluminação, de que não podemos parar, nunca nos dar por satisfeitos ou realizados. De vez em quando a gente ouve isso aí, né? Ah, as pessoas nunca estão satisfeitas. De uma certa forma, isso é ótimo. Que bom que as pessoas não estão satisfeitas. Porque no momento em que eu estiver completamente satisfeita, completamente realizada, eu vou parar, eu vou estagnar. Sob esse ponto de vista, isso é excelente. Acender a candeia, mas também respeitar quem tem pouca luz e ver na luz maior dos outros a oportunidade de avaliar nossas próprias limitações. Nós não podemos imaginar que o fato de termos hoje adquirido alguma iluminação, que sejamos melhores, por exemplo, do que o nosso irmão que está numa prisão, que cometeu erros e que por isso foi excluído da sociedade, por algum tempo, pelo menos. Se estamos nos iluminando, temos que iluminar também a nossa humildade para reconhecer isso. Porque é um potencial humano, compartilhar conhecimento e talentos é próprio nosso. Foi assim que nós evoluímos, foi fazendo essas trocas, foi ensinando e aprendendo. Assim nós chegamos onde estamos. Hegel, um filósofo do século XVIII, ele falava que era nossa responsabilidade contribuir para o crescimento coletivo. Mas lá na doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos, também está dito isso, que é uma das nossas funções na Terra, é nossa missão contribuir para a criação do Criador. Mas para isso, nós precisamos ter uma expressão autêntica, deixar florescer de nós o que de melhor temos. E sempre, todos nós temos alguma luz. Já alcançamos isso, temos esse potencial. Quando cobrimos essa candeia, é sinal de puro egoísmo, é sinal de puro orgulho. E isso vai nos prejudicar e impedir que as outras pessoas possam se identificar, possam dinamizar seus potenciais. Se fazemos isso com um vaso, né, se tiramos o oxigênio do fogo, da luz, nós corremos o risco, inclusive, de apagar a nossa luz. Porque se o conhecimento ele não circula, ele não se renova, a tendência dele é ficar obsoleto, é acabar, é morrer. De que serve? Lembram das receitas de família? Né? De que valeu? Né? Hoje nós temos na palma da mão tudo que nós precisamos saber. Absolutamente tudo. É um conhecimento democrático. Se nós acessamos ou não, se nós fazemos ou não bom uso, é outra história. Essa troca de ideias, quando nós colocamos esse conhecimento e essa experiência à prova, é que faz com que esse conhecimento se multiplique e alimente outras pessoas, a começar de nós próprios. E se nós colocamos esse conhecimento debaixo da cama, né, que é uma metáfora para o comodismo, é ainda muito pior, porque não vamos ter o bem-estar que nós achamos que teríamos. Né? Para que estudar tanto se eu não aplico o que eu aprendo? Mas ponha no velador. Se nós colocamos essa luz num lugar mais alto, ela pode clarear muito mais pessoas e nós podemos nos alinhar numa natureza espiritual muito maior, muito superior. Se essa luz é fixa em um local, como essa casa, por exemplo. Quando nós vimos a essa casa, nós vimos buscando essa luz, porque nós sabemos que aqui nós vamos encontrar.
Toda casa espírita é um farol de conhecimento. Mas quando nós nos colocamos à frente, quando essa luz se coloca à frente e em movimento, é ela que vai nos guiar, como exemplo de tantas pessoas que já chegaram onde nós ainda não alcançamos, mas onde nós buscamos estar. Esse conhecimento colocado a serviço da coletividade, ele vai alimentar não só encarnados, mas também desencarnados. Para que os que entram vejam a luz. Todos os dias chegam novos espíritos à Terra. E os espíritos que aqui chegam, chegam em busca de progressão, como nós viemos um dia. E nós temos que estar preparados para recebê-los. O que nós estamos plantando, o que nós estamos cultivando, para que eles encontrem e deem continuidade a isso. Como nós estamos iluminando o caminho de quem vem depois de nós. E o nosso próprio, claro. Será que nós estamos impedindo que esse fluxo se renove? Nós estamos estancando isso? Essa história de Zaqueu é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, detestado pelos judeus, e era um homem rico. Mas Zaqueu teve que passar por cima de todo o seu orgulho, de todo o seu ego, para se expor publicamente. E para isso ele teve que correr adiante. Nós tantas vezes estamos correndo atrás. Zaqueu se antecipou. Ele correu adiante. Ele foi capaz de sair, de se desvincular de um envolvimento menos feliz, cultivado por tanto tempo, para se empenhar e se afirmar num novo piso, num novo patamar espiritual, emocional. Para isso, ele teve que projetar essa mente, criar novos quadros mentais e se colocar nisso. Traga na sua vida, sabe, os momentos em que você teve que passar por cima de todas as suas limitações, de tudo aquilo que você acreditava, mas que te incomodava até então. Foi fácil? Sabe? Ou exigiu um esforço imenso? Ou exigiu muita reflexão? Eu fico imaginando quanto de reflexão custou isso a Zaqueu. Mas também ele teve a presteza e a celeridade de estar no lugar certo, na hora certa. Ele sabia onde Jesus ia passar e quando Jesus ia passar. E o professor Mauri, né, que foi o médium que trouxe as mensagens nessa casa pelos espíritos, ele dizia que nós precisamos fazer prontidão o tempo inteiro, sabe? Irmão Leocádio, que é o espírito que dá nome a esta casa, ele dizia isso, sabe? Se não nos colocarmos em prontidão, nós não vamos ouvir aquilo de que precisamos. Nós não vamos estar nos lugares certos, nas horas certas e no posicionamento devido. Não confundir determinação com precipitação. Reconheça na sua vida quando você tomou atitudes determinadas, fruto de uma reflexão, e quando você foi impulsivo, se foi na raiva, se foi na força de querer ser agressivo
para vencer um obstáculo. Qual foi a diferença? Qual foi o resultado em uma e outra questão? Zaqueu subiu em uma figueira brava para ouvir. Figueira brava é também uma metáfora, porque é uma árvore, também chamada de sicômoro, de pouca expressão produtiva. Ela é uma árvore estéril do ponto de vista dos frutos, por isso ela é rejeitada pela ineficiência, da mesma forma que algumas pessoas, da mesma forma como Zaqueu era rejeitado. Ele teve que se elevar, ele teve que subir, ir acima disso. Porque para ver Jesus é preciso sacrificar conceitos e preconceitos que de nada nos servem. Sair dessa horizontalidade, sair de uma condição absolutamente material, para nos elevarmos para uma condição espiritual que é a nossa condição. Nós somos espíritos numa condição de encarnados e não o contrário, embora nós tenhamos nos confundido tantas vezes. Kant chama isso de transcendência, que é também um conceito bastante trabalhado pelos espíritos que orientam essa casa. É um esforço para alcançar um ponto de vista mais elevado. Mas para isso, precisamos passar pelo crivo da compreensão, da paciência, do alto amor, do entendimento para vencer esses vícios e essas imperfeições. Jesus ia passar por ali. Jesus sempre está passando por ali. Jesus sempre está por perto. Depende do nosso estado de alma, do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade, da nossa evolução, da nossa sensibilidade, do nosso discernimento, reconhecermos Jesus. Porque Jesus está conosco, mas nós estamos com Ele. E reconhecer Jesus das mais variadas formas. Né? Jesus está voltando. Jesus nunca foi, na verdade. Por isso que ele não vai voltar. A volta dos que não foram. Jesus está conosco o tempo inteiro. O que é preciso é que nós acessemos isso. Numa criança, num enfermo, num livro, num determinado fato, num conhecimento, na natureza, na ecologia. Jesus está presente em muitas coisas com sua mensagem. No outro momento, Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 14, ele diz: "E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés." É uma mensagem dura, tá? Mas nos lembra que nós não devemos permanecer em situações que já não nos cabem, em relações que já não nos cabem, em questões muitas vezes tóxicas que continuamos alimentando, completamente desconectados de nós mesmos, completamente desconectados da nossa essência espiritual. Nós precisamos ter a coragem de largar essas estruturas que são sociais, que são culturais, mas e vencermos a nós próprios, porque não é uma questão de se impor, de competir, mas é uma questão de vencer a si mesmo. É contra nós, somos nós os nossos maiores inimigos.
se ninguém vos receber, é uma recusa à pessoa, que ouvimos tantas vezes. Sim, pessoal, muitas vezes. Por isso nós precisamos entender onde é o nosso lugar, quais são as redes de apoio que eu tenho e que contribuem para mim, que contribuem para a minha evolução. Porque mesmo que eu tenha as melhores intenções, eu posso não ser aceita num determinado círculo. E eu tenho que avaliar se é o momento de ficar, de permanecer, ou se é o momento de sair. Nem escutar as vossas palavras, essa confusão de a lição com a pessoa. O que aquela pessoa traz que acrescenta para mim, independente da pessoa que ela é em relação a outros posicionamentos. Em tempos de cancelamento, que é um grande absurdo, nós precisamos repensar isso. Como é que um posicionamento de uma pessoa de que eu discordo pode desvalorizar tudo que ela construiu de maravilhoso até aquele ponto? Lembra-se do caso de Chico Buarque, por exemplo? Chico Buarque tem uma história maravilhosa, um trabalho maravilhoso, uma postura que ele teve e ele sofreu cancelamento. Esse é um exemplo. Há vários, nós vamos encontrar vários exemplos infelizes desse. Por isso, nós precisamos separar a pessoa das palavras, o veículo da mensagem e não perder o conteúdo por causa do instrumento. Mas lembrar que sempre que nós estivermos fazendo o bem, pautados no bem, nós estamos no lugar certo. Sejamos ou não acolhidos por isso. Saindo daquela casa ou cidade. Se as nossas ideias, se as nossas posturas são rejeitadas, é o momento de sair dali. Sair não só fisicamente, mas sair também vibratoriamente, sabe? Quando eu digo sair, sabe, é não deixar pedaços para trás. É sair de verdade. E não insistir, porque quando nós insistimos e nós impomos a nossa presença, isso é feito de uma forma violenta e constrangedora. Recuar e retirar-se, às vezes, é de bom senso, mesmo que isso adie uma compreensão do que está sendo dito. Sabe? Talvez não seja um momento de trazer aquela ideia, talvez não seja um momento de divulgar aquela mensagem, talvez não sejam as pessoas certas. Jesus está nos esperando há 2 milênios que compreendamos a mensagem dele com muita paciência. E ele sabia disso, sabia que isso aconteceria. Sacudi o pó dos vossos pés. Quando sairmos, nós temos que sair sem nos prender a mágoas, sem nos prender a ressentimentos, entendendo o local, entendendo a condição das pessoas que deixamos para trás e das situações também. Não adianta nada nós sairmos de lá e continuarmos presos. Por isso, sacudi o pó dos vossos pés. Não há rejeição. A rejeição sou eu que percebo. A rejeição não está no outro. Tá? Porque quem me deu o direito de estar aqui foi Deus. Abaixo disso, tá? Que criatura poderia dizer que eu tenho ou não o direito de estar aqui ou ali? Epíteto, o escravo filósofo do estoicismo, ele diz que o foco tem que estar naquilo que está sob nosso controle,
Nós não controlamos como as pessoas vão receber a nossa mensagem. Ele ainda dizia, né, que é loucura tentarmos controlar o que não está no nosso controle e não controlarmos nós mesmos, não nos auto-administrarmos, não nos auto-realizarmos. Essa capacidade de seguir em frente nos é garantida. Nós temos essa capacidade. O que nós não podemos é internalizar essas críticas como falhas pessoais e nós mesmos sermos os nossos maiores inimigos e nós mesmos nos confundirmos, nos consumirmos nessa auto-rejeição. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Um anjo veio confortar Jesus. Um anjo está sempre nos confortando. Nós vamos sempre reconhecer anjos por onde nós estivermos. Às vezes, pessoas que entram na nossa vida com uma função instantânea, para nos dar uma ajuda, é um istmo de momento. E ela foi um anjo na nossa vida. O que nós não precisamos é nos apegar àquele momento. Aquela foi sua função. Deixa aí. E precisamos nos preocupar em sermos anjos para os outros, em sermos anjos uns dos outros. Um anjo garante a segurança, sugere caminhos, propõe decisões mais assertivas. Os amigos na sua vida, que não são anjos, não precisam necessariamente estar num círculo íntimo de relações. E os amigos anjos não são aqueles que passam a mão na nossa cabeça e falam amém para tudo que nós falamos. Não, os bons amigos nos chamam muito a atenção. Os bons amigos são muito bravos conosco quando é necessário, sabe? E contribuem muito, mas dizem, sabe, olhe isso, preste atenção. Você já percebeu isso aqui? Sabe? O que você conhece de si para estar fazendo dessa forma? Porque os amigos nos conhecem muito, são muito preciosos. Esse anjo é uma representação do amor e do reconforto e vai sempre surgir em momentos de crise, em momentos de insegurança, em momentos de amargura, em momentos de tristeza. É uma presença indiscutível de recursos superiores e interiores. Eu vou atrair esses anjos de acordo com o que eu vibro. Mas é também um suporte social ou mecanismos internos de enfrentamento que confortam em momentos de estresse. Nós temos biologicamente, nós temos mecanismos que nos regulam nesses momentos. Que eu confortava. Definidas as decisões ou ajustados os sistemas consoantes com o divino, nós vamos usufruir desse bem-estar a partir da nossa consciência, do que nós trazemos, de como nós reconhecemos esse estado angelical. Essas orientações e sugestões podem desafiar tradições e convenções. Por isso nós temos que estar preparados para essa mudança. Por isso nós temos que estar preparados até para receber esse conforto. Essa esperança, ela vem de reconhecer a misericórdia divina. Essa esperança vem após uma perda, normalmente. Mas acreditando na misericórdia divina que nós podemos prosseguir. Nós podemos ser a fé. Bem, nesse Natal, uma das muitas mensagens que Jesus nos faz lembrar é que mesmo em momentos em questões tão adversas como na pobreza e na exclusão
que se vivia em Belém, é possível nascer uma luz. E é nessa luz que nós temos que vibrar. Porque essa luz não só nos transforma, mas nos chama a ser agentes de transformação. Porque a nossa postura perante a vida é uma postura ativa. É uma postura de se colocar, de dizer a que veio, de ser autêntico. Porque não há certo nem errado. Não há este, apenas este ou aquele. Há uma infinidade de possibilidades. E muito do que era para nós certo, hoje nós entendemos que não era bem assim. E da mesma forma, muitas das coisas que eram tidas como erradas, hoje a gente já repensa. Não, nem tanto, nem tão pouco. Um Feliz Natal para todos nós.